O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 20, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20, estaremos lendo versículo de número 19, versículo 20 e a primeira parte do versículo de número 21. E assim nos diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nesta noite nós acompanhamos este vídeo musical apresentado pela juventude da nossa igreja, onde eles, de uma forma muito sucinta, mas muito espiritual, nos contaram a história do Senhor Jesus. Jesus que é Deus e Filho de Deus, Jesus que participou da criação do universo, Jesus estava presente no momento da criação. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. E foi nos falado aqui pelo narrador do musical, dizendo-nos que Jesus, embora sendo Deus, Ele deixou ali o trono da sua glória, tomou a forma de homem e veio aqui na terra para poder novamente reatar, unir novamente o homem com Deus. Disse-nos aqui o nosso patrão que o pecado separou o homem de Deus. E o homem, por suas próprias condições, jamais conseguiria reatar os seus laços com o Criador por causa do pecado da humanidade. Mas nosso Deus, com seu muito amor, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que veio aqui à terra e tomou a forma de homem. E como homem, Jesus aqui fez muitos milagres. Jesus curou cegos, Jesus curou coxos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus multiplicou pães, Jesus transformou água em vinho, Jesus acalmou a tempestade e Jesus perdoou pecadores. Porque foi esta a missão que Jesus recebera de Deus Pai, de vir a este mundo para novamente unir a humanidade ao Senhor nosso Deus. Mas esta união custou o preço da cruz. Esta união custou a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi-nos aqui cantar que Jesus foi crucificado. E eu acho interessante que a mesma multidão que dias antes estava dando hosanas ao Filho de Deus, foi a mesma multidão que mandou crucificar. Mas Ele veio para isso, para remir os pecadores.
Jesus disse que não precisam de médico os sãos, mas sim aqueles que estão enfermos. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para novamente reatar que Jesus é o elo de ligação entre o homem e Deus. Jesus foi crucificado. Já foi aqui relatado que passou 3 dias na sepultura, mas ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, logo de madrugada, algumas mulheres foram ao sepulcro do Senhor Jesus com a intenção de ali ungir o corpo do Senhor Jesus. E quando elas ali chegaram, encontraram a pedra que outrora estava fechando o sepulcro de Jesus. Agora essa pedra estava removida. E elas ficaram tanto quanto assustadas. E ao entrar dentro daquela caverna que seria a sepultura de Jesus, não encontraram o corpo de Jesus, mas encontraram ali um anjo que disse a elas: por que buscais o vivente dentre os mortos? Jesus ressuscitou. Jesus está. E ele disse: olha, agora vocês voltam e digam aos meus discípulos, anuncie que Jesus está vivo. E aquela notícia se espalhou. Porém, as autoridades não queriam que aquela notícia se espalhasse, porque Jesus já havia dito que ele haveria de ser morto, mas que ele haveria de ressuscitar. Puseram até soldados à porta do sepulcro de Jesus, selaram aquela pedra ou aquele sepulcro, dizendo que aquele sepulcro não poderia ser violado, mas foi o poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. A pedra foi removida, Jesus verdadeiramente ressuscitou. Jerusalém estava um tanto quanto abalada. Jerusalém estava um tanto quanto conturbada por causa do julgamento de um justo, por causa da condenação de um justo, por causa da crucificação de um justo, e agora, mais ainda, porque aquele justo não estava mais no sepulcro, ele havia ressuscitado. E as autoridades agora estavam perseguindo, buscando aqueles que eram os seus seguidores, aqueles que outrora andaram com o Senhor Jesus. E o texto que nós acabamos de ler relata-nos que naquele primeiro dia da semana, à tarde, os seus discípulos se reuniram, as portas fechadas, com medo das autoridades, com medo dos judeus. Mas ali, eles amedrontados, Jesus se fez no meio deles. Jesus se apresenta aos seus discípulos. E eu quero crer que eles ficaram tanto quanto assustados ao ver ali o corpo do Senhor Jesus. O texto diz que as portas estavam fechadas, mas Jesus agora vem com um corpo ressurreto. Jesus vem com um corpo glorioso. Jesus vem com um corpo incorruptível e se apresenta ao Senhor, aos seus discípulos. O texto diz que Jesus se pôs no meio deles. E Jesus mostra para eles as suas mãos, que haviam sido cravadas ali na cruz com aqueles pregos. Jesus mostra aos seus discípulos o seu lado, que havia sido perfurado 3 dias antes pela lança do soldado, para que eles pudessem reconhecer que verdadeiramente era Jesus que estava ali, era o Filho de Deus que estava ali. Ele verdadeiramente havia ressuscitado.
E quando os discípulos o viram, João diz que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor Jesus. E Jesus, após apresentar ali as suas mãos, Jesus diz: paz seja convosco. O texto diz, João diz que Jesus repete aos discípulos: paz seja convosco. Jesus, só Ele é quem pode dizer para mim, para ti e para toda a humanidade: paz seja convosco, porque Ele é o príncipe da paz. Meus amados irmãos, meus amigos ouvintes, estamos vivendo uma condição semelhante a Jerusalém nos dias da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo está conturbado, existe uma angústia, uma apreensão, existe uma violência neste mundo, guerras. Recentemente nós vimos aí a mídia nos relatando do outro lado do mundo um atentado onde vidas de inocentes foram tiradas e outras centenas ficaram feridas. O mundo está assustado, o mundo está conturbado, o mundo está violento. A nossa nação está passando por um período de turbulência. Mas nesta noite, Jesus se faz presente. O texto diz que Jesus entrou e se pôs no meio deles. Jesus entrou e se colocou entre os seus discípulos. Seus discípulos também estavam assustados, seus discípulos estavam atemorizados. João diz que eles estavam com medo. Com certeza eles também estavam ali tanto quanto conturbados, assustados, amedrontados. Mas Jesus se fez presente. Jesus se apresentou entre eles para trazer a paz. Jesus disse: paz seja convosco. Jesus mostra a sua mão e mostra o seu lado para dizer: sou eu mesmo, sou eu que está aqui. Eu vim aqui para apaziguar a vossa alma, para trazer alento ao vosso coração, para lhe dizer que eu estou vivo e que tudo aquilo que eu prometi, eu vou cumprir fielmente. E Jesus repete aos seus discípulos: paz seja convosco. O texto diz que os discípulos, ao ver Jesus, se alegraram. Esta noite, pelos olhos da fé, você já pôde ver Jesus aqui conosco. O mundo está atemorizado, o mundo está assustado, existe uma ansiedade, existe uma apreensão em todo o mundo, mas não se esqueçam: Jesus está vivo. O Filho de Deus ressuscitou. O príncipe da paz está conosco. Ele se faz conosco neste lugar. Ele mesmo prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu entre eles. E nós nos reunimos aqui no nome do Senhor Jesus. Por isso eu posso te garantir: Jesus está conosco. Assim como Jesus se fez no meio dos discípulos, Jesus está entre nós aqui nesta noite. E esta noite, assim como Jesus falou aos seus discípulos que estavam assustados, aos seus discípulos que estavam amedrontados, aos seus discípulos que estavam ansiosos, não sabendo o que haveria de acontecer, embora Jesus já havia predito tudo o que haveria de acontecer, Jesus disse aos discípulos: paz seja convosco. Esta noite, meu querido irmão, minha irmã,
ao Senhor, meu jovem, meu amigo visitante, Jesus te diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Receba a paz do Senhor Jesus nesta noite. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Lembre-se, tudo que está acontecendo neste mundo, Jesus já disse que haveria de acontecer. Ele disse que haveria guerras, rumores de guerras. Ele disse que haveria nações contra nações. Ele disse que haveriam terremotos. Ele disse que haveriam muitas enfermidades, muitas doenças haveriam de aparecer. Mas ele prometeu: olha, quando esses sinais começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para cima, a vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima. Jesus prometeu, ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus disse: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Vos levarei para mim mesmo, disse Jesus. A promessa dele é que ele viria nos buscar. E ele disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. Paz seja convosco, diz o Senhor. Paz seja convosco. Por que tanta apreensão? Por que tanta angústia? Por que tanta ansiedade? O príncipe da paz, ele continua conosco. Ele não nos abandonou. Ele prometeu: estarei convosco até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, é tempo de nós olharmos para o Senhor Jesus. É tempo de olharmos para aquilo que ele prometeu para a sua igreja. O mundo está em aflição. O mundo está em angústia. O mundo está em ansiedade. Mas o príncipe da paz continua conosco. E essa noite, ele veio aqui para acalentar o meu e o teu coração. Nós estamos nos encaminhando para o término da nossa reunião. Mas eu quero que o irmão, a irmã, o senhor, meu amigo, visitante, a senhora, meu jovem, saia daqui na certeza que o príncipe da paz está no nosso meio. Saia daqui levando paz para o seu lar. Esta noite ele vem trazer paz para a tua vida. Ele vem trazer paz para o teu casamento. Ele vem trazer paz para a tua família. Ele é o príncipe da paz. Não fique ansioso. Não fique angustiado, apreensivo, não. Breve, muito breve, nós vamos ouvir um som semelhante a esse que esteve aqui, mas vai ser um som que vai ser ouvido em todo o universo. Uma trombeta vai soar. Ele vai soar lá no céu, esta trombeta. E quando a trombeta soar lá no céu, aqui na terra vai acontecer um rebuliço. A Bíblia diz, Jesus prometeu que aqui na terra os cemitérios eles vão passar ali por uma revolução. Aqueles que morrerem com Cristo, aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus e já passaram para a eternidade, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar. Vão ressuscitar com um corpo incorruptível. E nós, os vivos, vamos ter nossos corpos transformados. É o arrebatamento da igreja. É o cumprimento de mais uma promessa de Jesus para a minha vida, para a tua vida. Ele disse, olha, eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou buscar para estar comigo eternamente na minha glória. O tempo da nossa redenção está próximo. A Bíblia diz, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Meu querido irmão, minha irmã, continuemos olhando para o Senhor Jesus, o príncipe da paz. Esta noite, o texto diz aqui, que naquele dia, o primeiro dia da semana,
Os discípulos se reuniram, tal qual nós estamos reunidos aqui no primeiro dia da semana. Lá eles se reuniram à tarde, nós começamos nosso culto aqui no final da tarde. Mas Jesus se fez presente ali, e Jesus se faz presente aqui. A mensagem de Jesus para os seus discípulos daquele dia, naquela tarde, foi: paz seja convosco. Deixo-vos a minha paz vos dou, diz o Senhor. Não fiquemos ansiosos ou apreensivos, porque Jesus ele veio nos buscar. Paulo diz que as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada pelo Senhor Jesus Cristo. Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, não tardará. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, continuemos olhando para Jesus, o príncipe da paz. Saia daqui desta noite levando consigo a paz do Senhor Jesus Cristo. Ele vem para aquietar o meu e o teu coração, para dizer: só falta mais um pouco, só falta mais um pouquinho, e o que há de vir virá. Ele não tardará, mas ele virá vitorioso. Ele não virá agora nascendo uma manjedoura, mas ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e juntamente com ele nós estaremos eternamente para a sua glória. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para nos colocarmos em pé. Nós estamos encerrando a nossa reunião, gratos ao Senhor Jesus por tudo quanto ouvimos e vimos aqui nesta noite. Antes de nós fazermos a oração final, nós gostaríamos de franquear uma oportunidade para aqueles que estão conosco nesta noite nos visitando. Nós gostaríamos que o senhor, a senhora, você, meu jovem, saísse daqui levando também o príncipe da paz dentro do seu coração. Essa paz que reinou em tua alma enquanto você esteve aqui conosco nessas rápidas 2 horas. Nós gostaríamos que ela continuasse perene na sua vida. Mas para que essa paz ela possa continuar perene em sua vida, você precisa tomar um passo. Um passo que nós já tomamos. O passo é entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus.